Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Olha eu que vermelha que eu tô do calor que tá aqui. Vocês estão bem? Como que tá a vida? Que bom encontrar vocês nesse domingo. Uau, pra gente falar sobre um tema incrível, que é o Cosmos 2000, mas também muito além dele, né? Vocês estão prontas para falar desse gráfico? Que é a coisa mais linda da vida. Olha ele aqui. Poder disso daqui. Ai, quem tá chegando aqui agora? Vocês já me conhecem? Tem alguém aqui pela primeira vez? Quem não me conhece ainda, eu sou a Lari. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por desenvolvimento humano, por autoconhecimento. E eu acredito que autoconhecimento não é algo que a gente estuda. Autoconhecimento é um estilo de vida. Autoconhecimento não é uma coisa que a gente ensina para os nossos clientes, que a gente desenvolve só hora que a gente está lendo um livro. Autoconhecimento para mim é um estilo de vida. Autoconhecimento para mim é uma forma da gente enxergar a nossa realidade como um espelho de nós mesmos. Então, eu gosto muito de coisas práticas e na minha jornada eu tive uma vida muito maluca, gente. Eu fiquei viúva, eu cheguei assim no fundo do poço, tive muitas dificuldades financeiras, e tudo isso, essa noite escura da alma que eu vivi, foi um caminho para que eu voltasse para mim mesma, para que eu conseguisse me ver. Então, ali eu conheci o desenvolvimento pessoal e as ferramentas energéticas. E radiestesia é uma coisa que eu já conhecia desde criancinha. Então, tinha um senhorzinho na igreja de São Benedito, aqui no Tietê, que pendulava, que fazia radiestesia, aplicava e ajudou milhares de pessoas por anos, de graça, aqui na minha cidade. Então eu tinha muita curiosidade a respeito daquilo, uma grande paixão, um impulso muito grande para descobrir mais. Então comecei a estudar e eu mudei a minha vida através do autoconhecimento e da radiestesia. Então, juntando esses dois aspectos. Disso nasceu a radiestesia transformacional, que é o meu método de radiestesia, a minha maneira, mais do que isso, é a minha maneira de enxergar a vida. Então, eu tô aqui porque eu acredito, eu vivenciei toda essa jornada da terapeuta, né? Da terapeuta que não tinha clientes, que fez transição de carreira, da terapeuta que lotou a agenda, para terapeuta que virou professora de terapeutas e hoje está aqui, mas não sem antes atender no individual por horas e horas e horas e horas e horas. Eu tenho muita experiência nesses casos clínicos e nessa jornada de crescimento, né? Então, como eu saí do zero para chegar até aqui, para mudar completamente a minha vida, para viver a realidade que eu vivo hoje. E eu acredito que quando a gente se torna terapeuta, a gente tem ali um grande chamado, né? E esse chamado não é para ajudar os outros. A maioria das pessoas acha que o grande chamado da terapeuta é ajudar as outras pessoas, mas o chamado da terapeuta não é esse. O grande chamado da terapeuta é se desenvolver, né? O grande chamado da terapeuta é olhar para si mesma e perceber que ela precisa ser um exemplo vivo daquilo que ela ensina para os clientes dela. E eu acredito que o maior dos exemplos que ela tem que se tornar é ser um exemplo vivo de prosperidade, o exemplo vivo do amor de Deus por nós, da generosidade do universo, do amparo que ele dá para a gente por a gente existir aqui. E eu acredito que uma das grandes provas disso são os gráficos radiônicos. Gente, se eu pudesse viver falando de uma coisa, seria autoconhecimento, espelho da vida e gráficos radiônicos, essencialmente. Eu acredito que Deus deu eles como recurso para a gente. Então, porque quando a gente está falando aqui de gráficos radiônicos, né? A gente está falando do quê? A gente está falando de energia de forma. E forma é o quê? Forma é uma coisa que está.
no universo. Está ali, está à nossa disposição, sempre esteve ali para que a gente pudesse se transformar. Para mim, era como no meu momento de muita dor, onde eu não tinha dinheiro para pagar tanta terapia. Hoje, recentemente, eu tive problemas de saúde, né? Eu tinha 8 profissionais cuidando de mim, 3 deles terapeutas, mas assim, nem sempre a vida foi assim, né? Então, foi nos gráficos radiônicos que eu encontrei essa chance de potencializar a vida. Ai, obrigada, filho. Lucas trouxe o controle do ar para mim. Pode deixar aberto por causa da internet. Nossa, gente, faz tempo que eu não ligo o ar-condicionado. Foi nos gráficos radiônicos que eu encontrei essa chance de ganhar impulso, né? E de resolver a minha vida e de facilitar os processos. Porém, minha gente, você mostrou um monte de gráficos que eu nunca tinha visto antes. Su, é que eu sou absolutamente apaixonada. E eu pesquiso muitos gráficos de fora do Brasil. Então, agora eu descobri um autor italiano. Ai, gente, vocês me aguardem. Mas ainda do Sr. Franks tem muitos para a gente explorar. Então, muitos dos gráficos, inclusive, que vocês veem hoje do Sr. Franks aí no mercado, foi eu que trouxe. Tá? Foi eu que comecei a trazer, e aí as pessoas começaram a trabalhar, mas porque os Sebrancos, eles fizeram um trabalho de pesquisa muito sério, né? E eu sou muito apaixonada com a forma como eles veem o mundo. Então, por exemplo, o gráfico que a gente vai trabalhar hoje é um gráfico que trabalha com a energia do cosmos. Cara, é incrível, sabe? E eles têm muito esse lance também de autoconsciência, autoconhecimento. A radiestesia transformacional não veio deles, né? Veio da minha experiência de vida, mas essa questão dos gráficos, eu de fato me inspirei muito neles. Eu estudo muito e eu sou muito apaixonada por estudar. Só que existe uma problemática. Eu comecei a ver que as pessoas usam os gráficos, e na verdade não só os gráficos, os terapeutas em geral usam as técnicas terapêuticas de uma maneira muito errada, e é por isso que elas não conseguem sair do lugar, né? Isso aconteceu, na verdade, comigo por um tempo, e assim, o que acontece, gente? Eu me preocupo muito com isso, porque vocês não vão ter resultados enquanto vocês usarem os gráficos da maneira errada, tá? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Eu tô com bastante sede, gente. Eu comecei a tomar um remédio diferente e eu acho que ele tá me. Eu ainda tô fazendo tratamento, né, de saúde. E eu acho que eu tô com alguns efeitos colaterais. Nós, enquanto terapeutas, a gente está sempre em busca de ferramentas, né? E eu acho que, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta, porque eu ia fazer uma afirmação, mas eu vou fazer uma pergunta. Porque eu, enquanto terapeuta, eu sempre estava em busca de ferramentas que buscassem, que me fizessem, que me levassem a expandir a minha percepção, expandir a minha consciência, a minha conexão com o todo, porque eu muito cedo entendi que a chave estava ali. A minha transformação veio de um curso em milagres, né, gente? Então, um curso em milagres fala dessa confiança no amor, essa confiança na vida, essa conexão com Deus, e o quanto ali está a resposta que a gente precisa, né? Quanto mais a gente se conectar, mais a gente vai adquirir essa consciência de que somos todos um e vai ter acesso a todas as informações. E muito cedo eu entendi que era essa conexão que ia me levar a servir os meus clientes de uma maneira mais profunda. Então eu ia afirmar que nós, enquanto terapeutas, nós buscamos isso, mas eu pensei em perguntar se é isso que vocês buscam. Vocês já pensaram em buscar isso? Como que funciona isso para vocês? Vocês pensam nisso, gente, enquanto terapeutas, em expandir a consciência de vocês? E tem clareza de que isso leva vocês a ter mais sucesso enquanto terapeutas? Tem consciência disso?
Então, demora um tempinho para eu ver as respostas de vocês. Lari, vai ter gráficos na mentoria que começa amanhã? Não, a mentoria que começa amanhã é só Luíse Rei. Eu já vou falar dela. Quem tá aqui e começa o Renascimento amanhã? Quem é Fênix? Gente, eu tenho alunas pérolas do portal, eu tenho alunas sacerdotisas da mesa de evolução consciencial e agora eu tenho alunas Fênix do Renascimento. Sim, sim, é necessário, estou exatamente nisso. É necessária essa expansão para conseguir ajudar nossos assistidos. Que bom. Que bom que vocês estão conscientes disso. E olha que legal, o Marcos dizendo aqui, mesmo não sendo terapeuta, e usando para mim mesmo, ter novas ferramentas são fundamentais. O Marco é um empreendedor incrível, gente. Eu conheço ele. E ele é muito ligado nessa questão das terapias, de se olhar, de se expandir. E isso agrega muito para nós, enquanto terapeutas. Nossa, Pérola e Fênix. Ai, adoro. Então, vocês estão em busca. Ufa, que bom. E a gente busca ferramentas para isso. Quando a gente fala do Cosmos 2000, a gente está falando dessa conexão profunda com o campo. Só que existem muitas formas, isso a gente precisa dizer aqui, da gente viver isso. Existem muitas formas da gente buscar essa conexão, da gente amplificar essa conexão que é absolutamente treinável. Por que ela é importante, então? A gente pensa, né, nessas... Já que nós estamos falando de Cosmos 2000, os servantes eles falam muito do cosmos, né? Então vamos pensar nessas ondas cósmicas, nesse cosmos, como todas as informações invisíveis que sempre estão ao nosso redor e que a gente sabe por conta da radiestesia radiônica. Nesse cosmos que existe, estão todas as informações, a sabedoria ancestral, os insights que a gente precisa agora, mas também as informações do passado, as sementes do futuro. As sementes do futuro, para mim, é aquelas coisas que nos impulsionam a ir além, né? Vocês já pararam para pensar que se passado, presente e futuro coexiste o tempo todo, né? Existe uma versão de mim no futuro que já alcançou, que já chegou lá, que já está no auge da iluminação. Sabe qual é a prova disso? Que hoje você está em busca do autoconhecimento. Se você hoje está em busca do autoconhecimento, é porque existe uma versão sua lá do futuro que já chegou lá. Então você nem precisa se preocupar, porque você está no caminho. Tá tudo certo. Você está vivendo o caminho. Quando a gente busca as ferramentas igual o Cosmos 2000, a gente tá um passo a mais do caminho. A gente está trilhando de formas diferentes. Então existe esse cosmos, só que na correria do cotidiano, nem sempre a gente consegue perceber essa existência e essas ondas. Quando a gente usa o pêndulo, por exemplo, em radiestesia, minha gente, a gente tem que saber que a gente está acessando essa sabedoria. Essa sabedoria que nós ainda, enquanto réis mortais e não iluminados, precisamos de um pêndulo para acessar. Mas os sábios, não é que eles acessam uma sabedoria diferente. Eles têm uma maior capacidade de percepção dessa sabedoria que existe, igual para todo mundo. A diferença entre eu, você e os grandes sábios, os gurus, é que eles acessam essas informações sem precisar de um pêndulo, sem precisar de nada, eles só têm acesso. Então, olha que importante e que lindo. Tanto que eu sempre, quem é minha pérola do Portal Expansão, sempre me ouve falando que o meu sonho é que vocês não precisem mais de um dia de pêndulo e de gráfico para fazer o que é preciso. Né? Que só com o poder de um comando de consciência você consiga fazer o que um gráfico faz, ou sem um pêndulo você consiga acessar a sabedoria que você precisa acessar. Tá? Então, ter acesso a tudo isso é ter acesso a entender coisas que estão além do óbvio. Vocês concordam comigo? A gente já começou falando no início que para terapeuta isso é
escuro. Literalmente, gente, porque para terapeuta não é só uma questão dela evoluir. Ela é uma profissional melhor. Imagina você poder acessar as energias que moldam o campo do seu cliente, ter muito mais assertividade no uso do pêndulo, conseguir fazer previsões de uma forma melhor, e aí não com o pêndulo, né, mas com o seu oráculo, com a sua própria intuição. Então, conseguir tratamentos melhores e ser um canal muito claro e objetivo, né, canalizar assertivamente as informações que chegam. Isso é ouro para o terapeuta. E o Cosmos 2000, ele pode ser a ponte que faz essa ligação. Olha o poder desse gráfico, né? Entre esse seu interior, essa sua realidade, a sua missão e esse universo que envolve. Então, qual é o objetivo dele especificamente? Lá no livro dos Cervantes, eles colocam como um gráfico que vai amplificar a clarividência. Então, vai desenvolver a sua clarividência, que é essa conexão, e fortalecer a sua conexão com energias cósmicas, como se você tivesse esse acesso direto. Ele tem aqui na volta 54 pontos, né, que formam uma grade perfeita, e é como se cada linha traçasse mesmo o caminho entre você e entre esse cosmos, e fizesse essa ligação. Teve até alguém que mandou no meu direct, Lari, parece que eu vi esse gráfico em 3D, a hora que você mostrou ele. E é isso mesmo. Na verdade, todos os gráficos, a gente precisa visualizar eles em 3D. Esses pontos do Cosmos 2000, eles não estão ali por acaso. Então, cada um deles ressoa com uma frequência específica. Eles fizeram mais ou menos um mapeamento das estrelas mesmo, uma história mais ou menos assim, que eu não vou saber explicar direito para vocês. E eu sei que a forma dele cria, então, um campo magnético que se conecta com as estrelas, com os planetas, com as forças que regem no universo, e funciona como se fosse captando isso e trazendo para a esfera magnética da Terra. E aí, quando você coloca o seu testemunho no centro, é você quem recebe isso, tá? Então, quando você ativar ele, gente, é muito simples, você coloca a sua foto, fio de cabelo, o seu testemunho aqui no centro e automaticamente está ativo. Então, o nosso segredo da live de hoje não é esse, não é como ativar o Cosmos 2000. Eu falei isso para vocês, né? A gente precisa entender umas coisas a mais, a gente vai entrar nesse assunto agora. Você está se sintonizando com essas vibrações cósmicas e permitindo que elas fluam diretamente para sua vida, para sua prática, fortalecendo a sua intuição, trazendo mais insights. Ele funciona como uma antena, tá? Captando todas essas informações que transcendem tempo, transcendem espaço. Uma coisa que precisa ficar muito clara, e os Cervantes mesmo, eles ressaltam isso lá no livro, é que ele amplifica o que já está dentro de você, né? Então, você já possui a capacidade de clarividência, você já tem o dom de captar essas energias, é por isso que a gente é radiestesista. A gente fala muito sobre isso durante a prática de radiestesia. Você já tem a capacidade de usar tudo isso a seu favor. Então, o Cosmos 2000, eles deixam muito claro, ele só amplifica a conexão com uma coisa que é um dom seu, que está lá esperando para ser ativado ou reativado, que pode ter sido bloqueado por N motivos, tá? E aí começa a questão. Eu ia liberar para vocês o Cosmos 2000. Tentei usar esse gráfico com a minha foto, mas o pêndulo não permitiu. Agora eu vou começar a explicar para vocês. Eu comecei. Vocês esperam 2 segundinhos para pegar o livro que eu estudei? Só para mostrar ele para vocês que eu gosto. Só 1 minuto, gente. Cadê o. Quero mostrar os 2 deles para vocês.
Eu esqueci de separar. Caraca, não tô achando um. Ai, gente, a hora que a gente quer um livro, a gente não acha às vezes. Mas ele tá aqui. Mas, enfim. Tem um livro dele, que é o livro que explica os gráficos radiônicos, e depois que eu comecei a falar dele, até teve muita gente que disponibilizou ele também, e etc. Mas, mesmo porque ele tem, acho que no Kindle, mas tem esse daqui, que faz uns 2 anos que eu adquiri, que é do Joseph Florek, e ele vai trazer os gráficos, inclusive eu achei uns gráficos novos, porque, gente, é muito longo o livro, tá? Não pensa que eu tenho facilidade para ler francês. Então, aqui, por exemplo, ele está trazendo o amplificador, ó, que é esse aqui. E aí, o que ele traz? Ele traz o histórico, ele traz o objetivo do suporte. E aqui, ó, eu não sei que vocês vocês não leem francês, mas dá para entender a palavra. Ele traz assim, atualização. E aí a maior parte é só ele explica rapidinho o que tem naquele primeiro livro do Sr. Vranckx, e aí ele traz toda a atualização. E aí olha quanta coisa tem de atualização, por exemplo, sobre o amplificador. Então, o gráfico vai ser disponibilizado por PDF mediante senha, tá? O que ele traz lá, né? Ele traz as atualizações, depois de que os servants publicaram, depois que muita gente utilizou, quais foram os feedbacks, e eu sempre dou uma verificada nesse livro para ver se eu preciso atualizar vocês a respeito de alguma coisa. Primeiro, porque no Brasil, os gráficos do Servranckx, muitas vezes, eles nem passam a autoralidade para o Servranckx, né? O próprio Antônio Rodrigues trouxe muita coisa do Servranckx e acabou falando que era dele, mas na verdade era todo o trabalho do Servranckx. E muitas informações foram sendo passadas assim, completamente aleatórias, né? Completamente sem pé nem cabeça. Então, assim, eu sempre vou até lá e verifico. E quando eu fui ler a atualização do Cosmos 2000, teve várias coisas legais que eu vi sobre, como por exemplo, opa, sumiu minha tela, gente. Como, por exemplo, usar ele para alcançar objetivos. Então, eu achei sensacional. Eu não lembro o livro do Cervantes, eu queria mostrar ele para vocês. Ah, mas tem no Kindle. Vai lá no Kindle e digita Cervantes. Vocês vão ver. Tem disponível lá para vocês comprarem em francês, tá, gente? E esse aqui, o autor é Joseph Florek. Eu não vou ler, gente. Nem a pau para vocês em francês. O nome é esse. Esse daqui, ele tem os mesmos gráficos e mais alguns do que aquele outro livro. E ele também tem informações novas, atualizações a respeito do método, como de fato foi a aplicação. Tem esse outro aqui também, que é a Cervantes também. É um curso prático, tá? De radiônica e ação à distância. E eu tenho outros aqui deles também, e uma aluna minha vem para cá em fevereiro, para o Brasil, e vai trazer mais alguns da França para mim. Então, assim, e aí isso eu achei muito legal, porque você pode colocar um objetivo que você queira aqui no centro do gráfico. Eu nunca tinha pensado nisso, e eles mostram vários estudos lá que eles fizeram e que deu certo, né? Porém, eles levantam algumas problemáticas. E aí eu falei, putz, é verdade. São coisas que eu já sabia. São coisas que eu já tinha vivenciado de outras formas. E aí eu falei, nossa, eu não vou conseguir passar isso para eles no livro, no áudio só do grupo. E outra, vai ser meio irresponsável, né? Porque muita gente vai pegar, só vai baixar o gráfico, não vai nem ouvir o áudio, porque muita gente faz isso. O
que eu posso fazer? Aí eu estava conversando com a Ti, essa semana foi uma loucura, porque eu tô me preparando para começar o curso de amanhã, Renascimento Interno para Terapeutas. Voltei a dar aula, então a gente teve aula da MEC, essa semana tem aula de certificação do portal, então a gente estou voltando com todas as minhas atividades depois desse período parada, e aí não consegui me dedicar o suficiente para de fato ir lá e conversar com vocês no grupo de estudos e trazer essas informações a respeito do Cosmos 2000. E aí eu achei mais prudente, mais ético da minha parte fazer a live falando sobre essas questões e liberar o Cosmos 2000 mediante senha. Eu senti que eu estava fazendo a minha parte desse jeito, tá? Porque entra em algumas questões muito delicadas. A Adriana pergunta se os livros brasileiros não são iguais. Não são, Adriana. Você encontra, inclusive, informações divergentes mesmo, entre de explicação dos gráficos em relação à forma como os Cervantes criaram e como eles entendem aquele gráfico e aqui no Brasil. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, tá? Absolutamente não sei. Mas é natural. Eu, por exemplo, enquanto radiestesista, tem muita coisa que eu mesma falo para as minhas alunas. Olha, eu não estou ensinando como os Cervantes ensinam. Mas eu sempre digo, eles ensinam assim, X, Y, Z. E eu estou ensinando assim. Porque eu entendi, por causa disso, daquilo, que estava para fazer assim, assado. A gente, conforme a gente vai criando experiência e habilidade, a gente vai criando os nossos próprios protocolos. Então, o que acontece? Qual a questão que eu quero trazer? Para que essa amplificação ela seja eficaz, e na verdade lá no primeiro livro do Cervantes, o livro dos gráficos radiônicos, eles já falavam sobre usar o Fiat Lux para se preparar, que a gente não deveria montar direto o Cosmos 2000, né? Que a gente deveria antes usar por pelo menos acho que 2 meses o Fiat Lux. Para que a amplificação seja eficaz, você precisa estar em alinhamento com você. E aqui começa informações muito, muito, muito importantes. Então, se liga aqui. E assim, gente, eu sempre falo, a transformação ela começa dentro da gente. Esse gráfico, por mais poderoso que ele seja, ele é uma ferramenta. E ele vai responder, escreva isso grande aí no seu caderno. Ele e qualquer outro gráfico, vai responder a sua energia. Especificamente esse, ele vai responder ao seu estado de presença. Ele vai depender, porque assim, uma pergunta que você precisa se fazer, eu trabalho muito isso com as minhas alunas. Se você está preparada para ouvir o que o universo quer te falar. Porque essa conexão, quando você monta o Cosmos 2000, essa conexão vai te abrir portas. Portas que você nem imaginava. Respostas sobre os seus processos internos. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, eu ativei o Cosmos 2000, para mim faz uns 3 dias. Ontem eu fui enfrentar uma questão e, gente, eu resolvi a questão eu tive clareza sobre a questão num nível surreal, que eu nunca tinha tido, uma questão que eu lido sempre. E eu falei, nossa, eu tô com o Cosmos 2000 montado. Mas, se você é vitimista, se você não entende sobreviver processo, se você não sabe olhar para o espelho da vida e olhar para dentro, será que você está pronta para fazer esse movimento? Porque o gráfico, ele não é um atalho. Ele não faz o trabalho por você, nenhum gráfico. Ele facilita o processo, mas a conexão mais profunda, ela depende de você estar disposta e com o campo propício a usar essa energia. Muita gente fala, mas eu ativei dinheiro, e o dinheiro não chegou. Mas será que seu campo estava propício? Como é que está seu magnetismo? Você estava aberta? Você estava entregue? Porque os gráficos funcionarem, eles dependem muito da forma como você lida com a vida. E o quanto você quer controlar as coisas, você deixa que a energia chegue e te transforme, você vive os processos de transformação dessa energia que chega. Então, olha que incrível, você pode manifestar um objetivo, o Cosmos 2000, você pode alinhar suas intenções com as forças do universo. Mas essa manifestação depende da sua clareza na intenção.
Porque imagina, você pode se sintonizar com um projeto, com uma ideia, ou com uma fase nova da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Você pode colocar aqui no Cosmos 2000. O que o gráfico ele vai fazer? Ele vai canalizar, podemos dizer assim, canalizar, ele vai funcionar como uma antena para essas ondas cósmicas, transformando tudo isso numa força que te move para frente. E aí você vai falar, que incrível, Lari. Que incrível! Eu quero isso, sim, eu também quero isso para minha vida. Qual é o problema disso? A gente está lidando com leis universais, com o fluxo natural da vida. E ao você manifestar o que você deseja, você se alinha com esse fluxo. Só que para você se alinhar com o fluxo, você precisa se desalinhar das coisas, você precisa se desvincular das coisas que fazem com que você não se alinhe. Faz sentido? O que isso vai gerar? O que isso vai gerar, gente? Gente, a gente pode se concentrar aqui agora e depois a gente conversa sobre o Fiat Lux. Eu prefiro que vocês façam as perguntas para mim, tá? Sobre o Fiat Lux, a gente pode conversar depois. Eu posso orientar vocês a respeito da utilização dele. Catarse, muito bem, Jaciara. É isso mesmo. Porque vocês entendem que vai precisar movimentar muita coisa na minha vida para que eu me alinhe com essa força? Sim, você começa a perceber que o universo está sempre conversando com você, começa a perceber que ele está respondendo às suas intenções, o gráfico é uma maneira de intensificar esse diálogo. Mas reflete. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje, e eu não quero que você fique com medo. Eu não tô aqui para deixar vocês com medo do Cosmo 2000. Eu quero que vocês usem, eu quero que vocês vão além, de verdade. Mas eu quero que vocês usem com consciência. Podemos combinar que isso aqui não é para deixar ninguém com medo da utilização? Tá? Você tá pronta de verdade para sustentar a transformação energética que o gráfico vai ativar em você? Eu fiquei me fazendo uma pergunta, inclusive. Imagina que você faz um pedido para o universo e o universo joga aquilo que você quer no seu colo muito rápido. Você tem capacidade de sustentar e de lidar com aquilo? Um sucesso estrondoso, muito dinheiro. Eu sou capaz de colocar minhas mãos no fogo que não. Gente, lidar com dinheiro em grande quantidade não é simples. A gente precisa ter muito domínio da energia para sustentar esse campo. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, a Sayan, e ela falou de um cara que é famoso, que ganhou, na primeira vez que ele ganhou R$ 1 milhão, ele ficou uma semana de cama. Essa pergunta que eu fiz para vocês, se vocês estão prontas para sustentar a transformação energética, de fato, uma conexão surreal com o cosmos e com o universo, é uma pergunta que não pode ser respondida de uma maneira leve ou de uma maneira superficial. Porque quando a gente está falando dessa conexão sobre amplificar clarividência. A gente está falando sobre abrir as portas da nossa percepção. A gente está falando de lidar com forças que reverberam em todas as áreas da nossa vida, gerando transformação, que vão atuar na nossa prática terapêutica, nas nossas relações, nos nossos processos mais íntimos. Então, é fácil, num primeiro momento, a gente se encantar com a ideia de acessar novas dimensões, de expandir a nossa sensibilidade e de uma conexão profunda, que é aquilo que eu vim fazer e que vai acelerar. Eu não acredito em aceleração, mas o meu processo evolucional. Mas a gente precisa ter consciência que a gente não está falando de uma simples brincadeira espiritual aqui. É muito mais sério do que isso. E eu acho que às vezes as pessoas elas não levam a sério o quanto é sério montar um gráfico, sabe? Quando a gente vai ler lá o início do livro lá do Belizal, ele fala, a gente está lidando com uma coisa que pode gerar vida ou matar. Que não é matar nesse sentido, mas desvitalizar sim, né?
Quando a gente fala de espiritual, a gente fala de trabalho espiritual, porque é de fato um trabalho. Não é ativar um gráfico que vai fazer um trabalho por você. A gente está falando de energia real, de acessar frequências que podem trazer à tona, sim, catarses, processos, que podem mexer com camadas sutis de você, da sua alma, dos seus clientes. E aí, o que eu pensei? Por que eu pensei em fazer essa live? Eu não quero que essa seja só mais uma ferramenta que você use sem se preparar e sem consciência do que você está fazendo, porque eu não gosto de ser energética. Eu não gosto. Eu poderia chegar e falar, gente, monta esse gráfico que vai ser incrível para sua vida. E aí? E aí? Eu te dou uma corrida que você não tem pernas para correr. Eu não quero que você. Eu sei que eu não posso proteger vocês, mas eu não quero que você arrisque abrir portas para energias que talvez você ainda não esteja pronta para sustentar. E o que eu quero falar um pouquinho é como estar pronta para sustentar, tá? Calma, a gente vai trazer isso. E aí você vai poder decidir se você está pronta ou se você não está. Porque aqui, qual que é o ponto central quando a gente está falando não só de Cosmos 2000, gente, de todas as outras técnicas que fazem isso? Quando você amplia a sua sensibilidade, sentar com a sua energia interna dominada, tá? O que poderia ser uma experiência de muita clareza, muita expansão, pode se tornar uma fonte de confusão, de sobrecarga, de esgotamento. Eu quero que você pense em todas as vezes que você se sentiu drenada após um atendimento. Isso é falta de domínio da energia? Absolutamente. Não é legal ser esponjinha energética e você tem que dominar a sua energia. Tá te chamando para responsabilidade. Então, pensa nos momentos que, apesar de todo o conhecimento, de toda a técnica, a sua vida não está fluindo, você não está se transformando. Quantas vezes você já percebeu que depois de ajudar um cliente, você estava absorvendo as questões do cliente? Todas essas dores é muito comum para os terapeutas, gente. Esses dias eu fiz um post e eu falei. Eu nunca vi povo que fala sobre prosperidade, fluidez, e que não vive essa prosperidade. É uma coisa absolutamente sem sentido, tá? E tudo vem dessa falta de olhar para dentro. Esses dias eu e a tia, a gente estava conversando. Eu vou confessar uma coisa. Mas é uma coisa boa de vocês tomarem consciência. O quanto é fácil para a gente, não estou reclamando, o curso Renascimento Interno para Terapeutas que começa amanhã, tem mais 50 alunas, eu acho que 60, entende? Nossa, Tiffany, a sua pergunta é muito importante. Eu vou responder, mas eu quero responder depois, tá? Eu preciso responder depois, deixa eu dar sequência aqui. A gente está com quase 60 alunas no Renascimento Interno para terapeutas. Acho que já deu 60. Mas, se a gente fosse vender técnica para vocês, um curso de técnica, é muito mais fácil. Vocês compram assim com muita facilidade. Aí e a técnica não vai resolver o problema de vocês. Não vai. Porque vocês precisam olhar para dentro, vocês precisam desenvolver domínio da energia. Gente, vocês são terapeutas, vocês deviam ser a primeira pessoa a saber disso, porque é isso que vocês fazem com os outros. A responsabilidade não está na técnica, o poder seu está na sua capacidade de se olhar e de se reconhecer e de lidar com os seus BOs internos. A sua agenda cheia, aquilo que você quer realizar, a sua vida perfeita, ela não depende de técnica, ela depende de você olhar para dentro. A técnica é só um detalhe, tá? O que importa de fato é a consciência. Mas não há o que convence a vocês de que o valor está no renascimento interno. No renascimento interno, não no curso, mas nesse olhar para dentro. Porque vocês ficam focados na técnica. Eu quero um gráfico que vai salvar a minha vida. Eu quero que você me ensine um recurso. E não tem atalho. Não tem atalho. Quem está falando isso para você é uma pessoa que de fato se transformou.
que sabe o caminho e que sabe que o caminho ele é individual, mas todos eles são para dentro e a técnica é fora, tá? Então, pensa você sem domínio da sua energia, tá? Captando tudo, que é muito comum dos terapeutas, são empatas, altamente sensíveis, e aí você tá lá sem domínio da própria energia, captando energia dos ambientes, das pessoas, de situações que não são suas, aí você vai lá e potencializa isso. Porque você vai potencializar a sua conexão, mas você vai potencializar tudo. Você vai potencializar, na verdade, a sua percepção. E se você não se percebe, você não consegue se separar do que o que é de fora, o que é seu. Na verdade, é muito comum. Eu já atendi muitos casos de pessoas que vinham com um monte de questões, com um monte de problema, extremamente empatas, sensíveis, e a única questão delas é que elas iam absorvendo tanto que estava ao redor, que chegava uma hora que elas não conseguiam se separar, e elas viviam problemas, elas manifestavam coisas que nem eram delas, na vida delas. Olha que bizarro, né? Porque com essa clarividência amplificada, mas sem o devido preparo, você pode abrir portas para uma enxurrada de energias que você pode não saber processar. E isso pode gerar mais dúvida do que resposta, mais exaustão do que crescimento. E não é só o Cosmos 2000, tá, gente? É com vários outros gráficos. Eu não sei se essa live que eu tô fazendo é a favor do meu trabalho ou contra. Eu falo sobre gráficos, eu amo os gráficos, gente, mas quando eles usados com responsabilidade, são fantásticos, são ferramentas incríveis de transformação. Mas o que eu faço para o ser entender que precisa olhar para dentro antes? Eu vejo todos os dias terapeutas que deveriam ser as primeiras pessoas a compreender isso, pessoas maravilhosas, pessoas que eu olho e eu vejo e falo, cara, aquela pessoa tem capacidade para transformar o mundo. Almas incríveis, porque eu vejo isso, com potencial, se sentindo paralisada, travada, cansada, questionando se estão no caminho certo. Aí vocês percebem a faca de dois gumes, que é a potência que a gente carrega? Porque elas precisam, a gente precisa dessa conexão. Mas por falta de olhar para dentro, por falta de reconhecer os próprios processos internos, elas não estão preparadas para ativar uma ferramenta que pode ajudar no caminho. Olha que maluquice. Eu tô parecendo doida nessa live, gente? Eu tô parecendo doida, trazendo umas coisas assim, porque, gente, eu sentia que eu precisava falar, entende? E vim jogar aqui a série e a real. É uma faca de dois gumes, você precisa. Mas e se você não tá preparada? Porque você precisa fazer uma outra coisa antes, tá? Cosmos 2000 não vai curar o esgotamento que você sente. Não vai te tirar da procrastinação. Nem vai trazer a busca que você, a leveza que você busca para os seus atendimentos. Se você antes não fizer o trabalho interno de limpar o que está dentro de você, de olhar para dentro, de dominar a sua própria energia. Na verdade, as técnicas sempre vão estar assim bambeando na sua mão enquanto você não dominar a própria energia. Enquanto você ficar alternando entre extremamente procrastinadora, um dia está se arrastando, no outro está extremamente impulsiva. Aí o dinheiro entra, o dinheiro sai. Isso é falta de domínio da energia. Um dia você está super animada, no outro super desanimado. Um dia você quer, outro dia você já não sabe mais. Você não tem nem domínio do seu pensamento. E o seu pensamento cria a sua realidade. Nossa, tem uma frase que eu li da Louise, incrível. Ai, eu vou abrir aqui para vocês. Para ler para vocês. Eu quero fazer um post sobre ela. Eu não conserto problemas. Olha que lindo. Eu conserto o meu pensamento. Então, os problemas consertam-se. Louise Hay.
É isso, é isso. Eu domino a minha energia. Ter controle sobre os seus pensamentos é ter controle sobre a energia. Eu tô super ansiosa. É porque eu estou dando energia. Não é dando, tô muito no futuro e eu tô assim, desperdiçando energia demais. Eu tô super cansada, tô absorvendo energia demais. E aí eu paraliso, e aí eu fico depressiva. E aí vocês já conhecem tudo isso. Dominar a própria energia, gente, é o primeiro passo para que você possa se sustentar com segurança, com clareza. As forças que esse gráfico lindo vai ativar. Faz sentido para vocês? A gente vai fazer inclusive uma live sobre domínio, só sobre domínio de energia. Eu acho que dia 19 ou dia 26, tá? Eu quero antes falar sobre uns gráficos de proteção energética, porque tá tudo linkado, domínio de energia, proteção energética. Aí eu decidi primeiro fazer uma live sobre proteção energética, depois uma sobre domínio de energia. Meu amor, você precisa entender. Por favor, não vai adiantar ter acesso a nenhuma ferramenta, nem Cosmos 2000, nem gráficos, nem radiestesia, nem constelação familiar, nem nada, nem reiki, enquanto você não olhar para dentro. Você vai ficar o tempo todo dando voltas e não tendo resultado. Não adianta você querer dominar uma coisa se você não tem domínio de si. Não adianta você querer ativar uma energia se você não está pronta para lidar com o que ela traz à superfície. Isso não é para todo mundo que está assistindo essa live. Mas eu me senti no dever de vir aqui e de jogar real. Se você carrega dentro de você bloqueios profundos, medos, padrões que ainda não foram curados, e a gente sempre vai ter, mas aqueles principais, pelo menos, gente, a coisa básica que faz você andar na vida e começar a se transformar. Essa amplificação pode se sobrecarregar. É igual a pessoa que é completamente desequilibrada emocionalmente e tem uma mediunidade muito ativa, gente, é um caos. Porque essa pessoa não vai ter apometria, limpeza energética e consiga lidar, enquanto ela não dominar a emoção dela. Porque a emoção dela oscila, os pensamentos dela oscilam, ela traz de novo, tá? E é isso que eu acho, até fazendo a minha venda aqui, porque amanhã começa Renascimento Interno para Terapeutas, que é tão lindo o trabalho da Louise Hay. E eu vou dizer mais, já que a gente está hoje meio que criticando, eu estou criticando meu próprio trabalho, mas assim, não é crítica. Eu sempre fui, quem me conhece aqui há muito tempo sabe que eu sempre fui a terapeuta energética que disse: eu acredito muito nas terapias energéticas. Eu acredito que pode mudar absolutamente a sua vida, porque foi o que mudou a minha vida. Eu não sei o que eu seria sem esses recursos, tá? Mas eu sempre tive consciência também que é uma faca de dois gumes. Muitas vezes alguns remédios são cura e os mesmos remédios podem ser fuga. Depende da forma como você usa eles. É aquela coisa que entre o veneno, como que é? Entre o veneno e o remédio e o perfume, é a dose, não sei, não sei. Me perdi e é por isso que eu tenho um trabalho muito longo de trazer consciência. E a crítica que eu ia fazer, só não perdendo a linha de raciocínio, eu trabalhar com o movimento da Louise Hay nesses últimos meses, que eu encontrei, na verdade, o trabalho dela por causa das minhas questões com o corpo físico, né, por conta do meu adoecimento, e eu acabei encontrando questões que eu nunca tinha visto. E aí, bendito vício que a gente tem de ficar só usando pêndulo, só usando meditação, só usando técnicas para acessar, técnicas energéticas para acessar o que está dentro da gente. E eu vejo que o método da Louise Hay, ele é tão simples. Eu não tenho dúvida. Eu e a tia, a gente está comemorando a transformação das minhas fênix, que começam amanhã.
Porque eu não tenho dúvida que vai ser extremamente transformador, porque eu vi o poder de alinhar tudo isso. Por que eu tô falando isso? Eu tive acesso a coisas da minha história que eram tão óbvias e que eu nunca soube em todos esses anos de autoconhecimento. Em todos esses anos. E a Rê falou que isso é muito comum em terapeutas como nós. Porque é tão simples às vezes, só que a gente precisa ir com profundidade, com amorosidade ali na história, tá? Então eu tô trazendo também essa visão aqui para vocês. Aliás, já desde janeiro desse ano eu tenho feito terapia convencional, tá? Para olhar para esses padrões que a gente precisa ver de uma outra forma. O que eu não quero, gente, que o que deveria ser uma jornada de expansão de vida para você acabe se tornando uma montanha russa emocional. E eu sei que muitas de vocês vivenciam isso, às vezes fazendo técnicas aleatórias, tá? Onde o que poderia ser muita consciência vai te levar, que pode te levar a ter a sensação que você está se perdendo nas suas próprias percepções, perdeu o foco da sua missão como terapeuta. Então, a pergunta que eu trouxe foi essa: você está pronta para sustentar essa informação, essa transformação, essa energia que esse gráfico traz? Você se preparou para viver isso? Porque se você tá caos, ele vai intensificar o caos, tá? A energia que você precisa dominar não é aquela que você capta dos outros ou dos seus clientes. É você, as suas próprias emoções, os seus medos, os seus pensamentos. Sem olhar para tudo isso, sem limpar essas raízes, sem se alinhar com a sua verdadeira missão, com o seu poder pessoal, a sua expansão, esse lidar com as técnicas pode ser muito mais desafiador do que transformador. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão vivendo isso na pele. E aí, já paralelamente aqui, fica o convite, que amanhã começa o Renascimento Interno para Terapeutas, que a gente vai fazer exatamente isso, tá? Eu não vou falar que é uma preparação para o Cosmos 2000, porque não tem nada a ver. Mas é esse caminho de se olhar, tá? Porque até quando você vai ficar sentindo chamado, sentindo a necessidade de ir, mas não se sente preparada para sustentar a energia que esse novo nível que você precisa ir demanda? Nossa, quem se identifica com isso? Eu já me identifiquei muito. Senti o chamado ali, gritando, e eu não me sentia pronta para sustentar, né? E não sabia como desenvolver. É aqui dentro, tá? A gente já deu uma hora de live, então, tentando trazer os pontos. A transformação começa dentro de você, tá? Saiba disso ao ativar o Cosmos 2000. É muito importante todas as vezes que você ativar a sua mediunidade, que é isso que você vai estar fazendo, você cuidar do seu equilíbrio emocional. E eu não tô falando de ficar montando gráfico, de ficar se limpando para fazer isso. Esse é um domínio que você tem que ter por si mesma, domínio dos seus pensamentos, tá? Então, eu escrevi aqui alguns problemas que eu vi de ativar essa conexão sem esse domínio. Então, descontrole energético, tá? Essa coisa de eu percebo muito, as famosas esponjinhas, eu não tenho controle sobre o mínimo controle, né? Eu não consigo vivenciar esse estado de domínio da energia aqui. Quem está se sentindo muito sobrecarregada, quem falta de clareza nas percepções, pode causar, ou se você já tá, você não deve montar, tá? E aí, quando você ativa tudo isso, você pode ficar com dificuldade de discernir essas fontes energéticas, desafios emocionais e psíquicos. Eu já vi muito. Eu já atendi, quando eu era terapeuta, muito cliente que vinha de outros terapeutas com desequilíbrio emocional, desequilíbrio psíquico, a ponto de precisar de psiquiatra por causa de descontrole energético, por causa do terapeuta que tinha aberto demais o campo, não finalizou, não fechou direito, não sabia o que estava fazendo.
E eu já falei muito sobre esses casos com vocês. Inclusive, venham para a próxima live, que é de fechamento de campo, de proteção energética, etc. Então, a gente perde mesmo esse equilíbrio, tá? O que você precisa, domínio da sua energia, liberação dos seus padrões negativos. Gente, a gente vai ter padrões negativos o resto da vida. Sempre. Mas você precisa perceber que você está enxergando, que você está caminhando, tá? Então, alinhamento energético prévio, monta gráfico de proteção, Fiat Lux, faz seu processo, mas não só de gráfico, gente, de mente. Vocês compreenderam isso? Não adianta eu montar o Fiat Lux e. Não, eu preciso fazer esse domínio. Fortalecimento emocional, tá? Entendimento a respeito de manifestação e daquilo que eu quero, porque a partir do momento que eu tô muito mais conectada, eu manifesto com muito mais rapidez, tá? Inclusive, é uma das nossas grandes missões aqui na Terra, né? Por isso que é tão difícil para a gente manifestar. A gente está treinando essa habilidade aqui. Essa habilidade nos foi tirada porque nós fizemos muita merda em Atlântida e Lemúria, né? A gente, você sabe ainda essa história. Quem não sabe, eu já contei, eu conto muito quando eu vou falar da MEC. Então, assim, e tá muito consciente, né, que a ferramenta, ela é só algo externo, o poder está dentro de você. Então, o que eu queria dizer, em resumo, hoje, gente, domínio da própria energia. Expandir a consciência, forçar a expansão de consciência, forçar entre aspas. A gente vai lidar com energias sérias, a gente vai alinhar com leis, a gente vai trabalhar com leis naturais. Vocês olham para as pessoas de sucesso e vocês falam, uau, o que elas fazem? Elas lidam com tudo isso. Elas lidam com tudo isso. Com esse domínio da energia, com esse alinhamento às leis, porque senão as coisas não andam, tá? Eu espero que eu tenha trazido essa mensagem com vocês. Agora eu quero responder perguntas. Eu estou pronta. Eu estou com a radiestesia há mais de 10 anos. Tereza, não estou falando de você. Mas isso não quer dizer nada. Nada. Porque eu conheço pessoas que estão com a radiestesia há 30 anos e nunca olharam para dentro. Né? É muito comum. Perguntas? A Jaque falou, tudo isso é muito injusto, então só se cura quem tem dinheiro. Eu fico muito triste. Como assim, Jaque? Você tá doida? Eu acabei de falar no início da live que os gráficos são uma ferramenta, que estão aí para transformar a vida, que me transformaram quando eu não tinha um centavo. Gente, eu fui a pessoa que não tinha R$1 na conta. Tudo que eu construí foi aqui, ó, na força da consciência. Não tem nada a ver, nada a ver. E o dinheiro, ele é um reflexo da sua consciência. Absolutamente. Precisa nortear o gráfico? Mo, nem tem como nortear, porque ele é circular, tá? Então, tanto faz. Ah, ótima pergunta. E o PDF do gráfico, como eu consigo? A gente vai liberar no grupo daqui a pouquinho para vocês, assim que a live acabar o PDF do gráfico. E a senha é domínio, sem acento, ok? Para se curar, basta querer. Sim, e querer consciência. Muitas pessoas não bancam o processo. Aprendi muito isso com a Lari. As pessoas querem resultado, mas não querem viver o processo. Sim. Lari, qual a diferença entre fazer o renascimento para terapeutas, ler o livro da Louise Hay e fazer os exercícios propostos nele? Muita diferença. Eu li os livros e fiz. Primeiro que não, nem todos os exercícios que vocês vão fazer comigo estão no livro. Alguns estão, tá? Mas outros não. Outros são exclusivos da dinâmica ali do curso.
E assim, tem meditação, gente, tem música, tem muita troca. Vocês vão falar comigo. Não é um curso amanhã, preparem-se, eu mandei mensagem para as minhas alunas já. Não é um curso que vocês vão entrar e vão ficar com a câmera desligada. Todo curso tem troca, vocês fazem dupla, uma aplica na outra, então é muito dinâmico a forma como ela desenvolveu. Então, assim, não tem nem comparação, porque tem muito crescimento nesse grupo. É muito emocionante, né, gente? Nossa, as meditações, gente, são a coisa mais linda. Mais linda, mais linda. Todas criadas pela Louise Hay. Exercícios de olhar para dentro. E você tem uma pessoa que está te guiando, né? É muito diferente. É muito diferente. Eu li o livro e fiz os exercícios do livro. E por si só já é uma experiência que vale muito a pena. Junto com o gráfico, vai ter como pilotar? Não entendi a pergunta, Manu. A senha toda maiúscula? Sim. Lari, como seria o comando para a energia do dinheiro? Cristine, eu vou recomendar que você entre no grupo de estudos e você faça o treinamento básico de gráficos radiônicos para terapeutas, tá? Aliás, eu esqueci de falar isso no início da live hoje. Eu venho aqui para a live entendendo que todos vocês já fizeram um treinamento básico, tá? Então vocês já sabem como montar, como criar testemunho e tudo isso. Quem não tem o treinamento básico ou perdeu, tem acesso gratuito somente por 7 dias, depois pode comprar. Quando vocês compram, vocês têm acesso VIP. Então, por exemplo, vocês não precisam ficar baixando o PDF lá no grupo. Vocês têm um grupo de estudos com a descrição dos gráficos, com a forma de utilização. Deixa eu mostrar para vocês depois, é bem legal. Nossa, hoje eu tenho um controle maior das minhas emoções e energias. A cada dia tem uma paz incrível. É isso, é isso. A vida é isso. Ai, obrigada, gente. Ótima pergunta, Nirona. Caso eu ache que eu esteja pronto, o pêndulo sinalize que não, o que eu devo fazer? Ótima pergunta. O pêndulo, gente, ele não traz a verdade absoluta. Principalmente quando você está fazendo uma pergunta sobre você. O pêndulo, ele traz uma tradução do que está no seu inconsciente. Pode ser que tenha alguma coisa dentro de você que tenha medo, que tenha resistência, que ache que não está pronta, que não é capaz, o que, vamos dizer, é muito comum, tá? O que eu tenho para falar para você? Eu faço uma pergunta. Se você acha, deixa eu tirar uma foto da gente aqui. Se você acha que você está pronta, por que você vai pendular? Por que você não confia na sua intuição? Se você quiser, me responde. Senha domínio. Lari, fala como usar o Cosmos 2000. É bem simples, Isa. Eu falei aí durante a live, mas eu falei muito rápido, né? Só colocar mesmo o testemunho no centro. É só colocar o testemunho no centro mesmo. Você pode usar também com objetivos. Existem algumas outras funções dele, mas com recursos que a gente não tem aqui no Brasil. Tá? Recursos de radiestesia. Como usar o Fiat antes? Fiat Lux é um gráfico que a gente já estudou lá no grupo de estudos, então vocês podem acessar lá nos arquivos de vocês, tá? Fiat Lux, você ativa no início 2 vezes por semana. Ai, gente, é isso? 2 a 3 vezes por semana durante 2 meses. Tá? O Fiat Lux é um gráfico incrível, ele é a tradução, né, de faça-se a luz, e ele é um gráfico que vai colocando você nesse caminho. Por que eu imagino que os Fer Brancos eles recomendam, né? Porque de uma forma, se você já usou Fiat Lux
Então, você já começou a entrar nesse caminho. O que acontece? Você já está mais alinhada com as leis do universo, então as chances de catarse, etc., são menores, porque você já está mais alinhada. Se gerar catarse, como eu corrijo? Ótima pergunta, Luísa. Catarses não se corrigem. Catarses são crises de cura. Você vive a catarse, você passa pelo processo, você entende o que ela veio te mostrar, tá? Mas você pode usar alguns gráficos estabilizadores, como o escape, gráficos de proteção, para que você se estabilize. Tem catarses que são muito intensas, gente. Eu uso, tá? Quando eu sinto que precisa, gente, vamos lá. Lari, ensina a montar o gráfico. E se der catarse, desmonta com testemunho comando LN. Uma vez que você ativou a energia de um gráfico, mesmo que você desmonte o gráfico, a semente está plantada. Existem gráficos, por exemplo, o escudo, bouclier. Você ativa por 2 horas, ele vai ficar ativo na sua energia por 48 horas. Então, você tem ali mais ou menos uma referência. Mas tem gráficos que você. É igual a mandala da virada. Você deixa ela ativa por 24 horas, um ano depois a pessoa ainda está tendo resultado. Sabe? O pêndulo. Isso, o pêndulo capta o que está no seu inconsciente e traz. Quanto tempo ficar montado? Você mede radiestesicamente. Pode colocar relógio embaixo do Fiat Lux? Pode. Gente, acho que respondi todas as perguntas, né? Vamos colocar o gráfico lá no grupo, então. A senha é domínio, sem acento, tudo maiúscula. Lari, você tem um curso de aprofundamento dos gráficos? Eu amo aprender sobre e é mais seguro. Josefa, você está no grupo de estudos? O que eu recomendo é que você esteja no grupo de estudos, que é gratuito. Ou você pode comprar o acesso, inclusive do workshop de gráficos radiônicos para terapeutas. Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu consigo acessar. Consigo. Deixa eu mostrar para vocês o que é. Vocês, acho que todos vocês que estão aqui estão no grupo de estudos comigo, né? E aí, vocês têm. É que, gente, nem todo mundo sabe, porque a gente não fala o tempo todo. De vez em quando, quando eu lembro, eu falo. A gente tem um tipo de acesso que vocês podem comprar que se chama. Deixa eu ver como que eu faço para mostrar para vocês. Ai, gente. Vocês viram como o site da minha escola tá lindo? Quem viu que mudou? Deixa eu mostrar. Vocês que estão aqui. Ó. Vocês viram como tá lindo o nome da minha nova empresa, que é Mirante Educação Transformacional. Ah lá. Portal Expansão. Esse daqui é um curso que eu tenho, que é todo sobre radiestesia, sobre tudo. Tem a biblioteca de gráficos, que tem muitos gráficos. Eu já nem sei mais quantos, gente. É muito, ó. Tudo aqui. Mas eu acho que onde eu estou falando ainda com mais detalhes é no grupo de estudos, porque a gente está estudando um gráfico por semana, né? E aí, se vocês quiserem, vocês podem comprar esse acesso aqui. Deixa eu mostrar para vocês, que é... Gente, tá tudo bloqueado para mim. Esse aqui, não. Cadê? Esse aqui, gráficos radiônicos para terapeutas. Não tá bloqueado. Então, você tem muitas aulas, ó, gráficos radiônicos além da técnica, pêndulo como técnica de ferramenta de desbloqueio. Assim, além disso, você tem aula extra, tem uma imersão ao vivo, que eu não sei onde tá, é uma imersão de cinco
5 horas, com uma apostila de mais de 110 páginas. Ti, se você puder, manda para mim. Eu abri o curso errado, não é esse não. Mas tem tudo isso no workshop de gráficos. Se você puder, me manda a apostila. Mais de 110 páginas falando como usar radiestesia, sobre a montagem dos gráficos. Eu falo muito sobre essa parte de consciência e o que é legal. Vamos ver se é esse. Você tem acesso? É esse aqui. A GRT, esse aqui. Ai, gente, tô perdidaça. Tem esse workshop. E tem toda a parte de. Eu tô dando risada de eu perdida nos meus próprios cursos. Vocês sabem quantas vezes eu entrei aqui, gente? Nunca. Eu não entro. Eu nem sei como que fica para vocês. Agora eu tô tentando mostrar. E eu tô passando a maior vergonha da vida. Da vida. Me socorre, me socorre. Vocês não têm, Fê, acesso à biblioteca de gráficos. Se vocês quiserem comprar a biblioteca de gráficos, vocês podem comprar à parte. Mas vocês têm acesso a todo o material já gravado. A Tim me mandou agora o curso certo, gente. Ai, socorro. Todo o material já gravado, que eu passo no grupo de estudos. Então, por um ano, gente, vocês têm todos os gráficos, os que eu já ensinei e que eu estou ensinando, tá? Ó, por exemplo, aqui os protocolos, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu ensinei há um tempo atrás o protocolo de emagrecimento do grupo de estudos, né? Ó, você assiste o vídeo, que é o vídeo lá do YouTube, tem um áudio, e o que vocês têm acesso? Que quem está no grupo de estudos normal não tem. Você tem acesso a mais detalhes, a tudo escrito a respeito dos protocolos. Vocês têm os gráficos todos organizados ali na plataforma. Então, tudo isso é muito legal. Além de ter acesso a essa apostila, que é o que eu queria mostrar para vocês e eu não achei. Achei agora. Que, gente, é uma apostila completa de gráficos radiônicos para terapeutas. É um trabalho lindíssimo que eu fiz, que deu muito trabalho para minha equipe, por sinal, falando sobre os princípios de utilização de gráficos, mas a visão geral, o básico. Se você quer se aprofundar de fato, é portal expansão, sabe? Portal expansão é muito profundo. Só que vocês sempre vão ver me falando de transformação pessoal junto com a utilização dos gráficos, etc. Olha que linda, gente. Deixa eu mostrar, porque acho que eu nunca mostrei assim ela. Ó, workshop gráficos radiantes para terapeutas. Tem toda a introdução aqui. Então, eu falo sobre tudo que você precisa considerar na hora de fazer os atendimentos terapêuticos, utilizando gráficos radiônicos, tá? Isso tudo está em aula. Falo sobre esses ciclos, o que acontece que a gente não entrega resultado para o cliente, tem exercícios para fazer, tem teste para você fazer enquanto terapeuta. É muito longa a apostila, gente, eu não vou conseguir mostrar tudo. Mas, ó, é uma apostila bem rica. Ó, tem os gráficos, ó, tem o Fiat Lux. Eu não sei quantos gráficos tem aqui, mas deve ter uns 30, tá? Vesica Pisces, tem gráficos que eu nem ensinei no grupo de estudos ainda. Mas você tem acesso também a todo o material gravado do grupo de estudos. E custa R$ 127, então, assim, super vale a pena, tá? No fim, nem sei porque eu entrei nisso, mas eu acho que era para responder a alguém. Pode plastificar o gráfico? O que é pago? O pago é esse acesso VIP. O gratuito é o WhatsApp, onde vocês recebem toda semana os gráficos, o PDF dos gráficos, áudios meus explicando sobre os gráficos, tá? E aí, se você quiser, até por conta de você estar lá no grupo de estudos, né? Entrar e ter o acesso VIP do grupo de estudos, você recebe tudo isso aí que eu te falei, tá?
Eu não falei o valor errado de novo. Amores, amei estar com vocês hoje. Obrigada pela companhia. Domingo é intenso, né? Ó, um beijo para vocês. Para quem é Fênix, até amanhã.